Olá, amigo, quero falar sobre o carro Volvo XC60. No caso do facelift do XC60, entre as pequenas alterações técnicas e visuais, as mais importantes do ponto de vista atual dizem respeito às unidades de propulsão. E havia muitos deles. A variedade de designs também dificulta a compra de um carro baseado no motor. As gasolinas podem ser divididas em dois tipos, pequenas e grandes. Os primeiros são motores de 4 cilindros com capacidade de 2 litros e supercharger, também biturbo. Esses motores foram combinados com tração dianteira, exceto a variante T6. Os grandes são motores de 6 cilindros, sem exceção combinados com tração nas 4 rodas. O maior, 3,2 litros, é naturalmente aspirado e já foi descontinuado. O um pouco menor, 3 litros, é sobrealimentado e foi descontinuado em 2015. O que é interessante, e ao mesmo tempo bastante problemático, é que dependendo do motor, sua potência e o ano em que a Volvo marcou as versões de tração de maneira diferente. A designação T6 pode ser enganosa, pois se aplica aos motores 2,0 e 3,0. O fabricante utilizou a marcação T6 para o motor de 2 litros porque em 2014-2015 substituiu o motor de 3 litros da gama e ao mesmo tempo tornou-se a variante mais potente. Este motor possui turbocompressor e compressor, graças aos quais desenvolve até 400 Nm de torque e, trabalhando com uma transmissão automática de 8 velocidades, oferece o melhor desempenho. Vale ressaltar também que as unidades de 6 cilindros possuem injeção indireta, enquanto as unidades de 4 cilindros possuem injeção direta. A Volvo fez um pouco mais de confusão com a rotulagem das versões diesel. Aqui temos 3 tipos de motores. Os menores são os 2,0 de 4 cilindros, mas também existem os de 5 cilindros, também de 2 litros, com capacidade um pouco maior. Existem também motores de 2,4 litros com 5 cilindros. As variantes mais potentes de 4 cilindros, 181 ou 190 HP, e de 5 cilindros, 215 ou 220 HP, possuem, cada uma, 2 turboalimentadores. Ao contrário dos carros a gasolina, apenas os modelos com a marcação AWD têm tração nas 4 rodas. Qual motor escolher para o Volvo XC60? Para que um carro tenha um desempenho adequado ao seu peso, ele precisa de uma dose sólida de torque, e isso é fornecido por todos os motores da linha. Mesmo o motor a gasolina mais fraco gera 300 Nm. Curiosamente, o segundo motor mais fraco neste aspecto é o 3,2. Porém, este compensa com capacidade e potência e, como resultado, com características. Este motor é o menos dinâmico entre os motores a gasolina, embora tenha um som agradável. No entanto, consome combustível. Os utilizadores reportam um consumo médio de combustível de 12 L, 100 km. Os motores de 2 litros mais potentes consomem um pouco menos combustível. Porém, os recordes de consumo de combustível são batidos pelo 3,0 turbo, que consome em média aproximadamente 15 L, 100 km. A solução neste caso é a instalação de GPL, que reduz os custos em cerca de 30 a 40%. Pessoas que desejam modelos mais antigos e com baixas taxas de falhas ainda devem procurar versões de 6 cilindros e ter uma instalação de GLP instalada. É verdade que a manutenção destas unidades é dispendiosa, por exemplo, a substituição da corrente de distribuição, mas menos falhas e previsibilidade são uma grande vantagem. O 3,2 naturalmente aspirado é mais fácil de usar e potencialmente menos defeituoso, pois embora o 3,0 também seja elogiado pelo baixo índice de falhas, o turbocompressor, tipo Twin Scroll, não ajuda na manutenção e é outro elemento que precisa ser reparado. Os motores a gasolina de 2 litros gozam de boa reputação, mas o T5 e o T6 cumprem a norma Euro 6, pelo que se concentram na pureza dos gases de escape. Isso, por sua vez, significa problemas no sistema de escapamento, bem como acúmulo de depósitos de carbono na admissão e no próprio motor. Esses motores exigem manutenção muito cuidadosa e resposta rápida a qualquer falha. A instalação de GLP não é recomendada. Os motores diesel são considerados mais problemáticos, e a ovelha negra da linha é a unidade 2,0 de 5 cilindros. Existem até rachaduras em blocos aqui.
é melhor abandonar esta opção. A escolha entre o 2,0 de 4 cilindros e o 2,4 de 5 cilindros é uma questão de ano, condição e quilometragem. Unidades maiores são consideradas mais duráveis, mas também causam um pouco mais de problemas. Os sensores são caprichosos. Os menos problemáticos são os produzidos até 2010, atendendo ao padrão Euro 4. Nos mais novos, o filtro DPF é uma causa comum de falha. Devido à baixa potência e às características típicas do diesel para uma condução agradável, em termos de dinâmica, é melhor escolher versões com potência próxima de 180 a 190 CV. A potência de 136 a 163 HP é um pouco pequena, embora a exceção seja a variante 2,4, que nunca falta potência. Se você escolher a versão com caixa manual, também pode ser suficiente. O consumo de combustível dos motores diesel não é um argumento para escolhê-los. Os menores de 2 litros consomem cerca de 7 L, 100 km, enquanto os 2,4 requerem aproximadamente 8 a 9 L, 100 km. Com preços mais elevados do gasóleo e maior risco de avaria, a única coisa que fala a favor do gasóleo é o estado técnico de um determinado automóvel ou o seu preço. Possivelmente uma questão de gosto. Os motores a diesel são caracterizados por um alto torque, a maioria deles pelo menos 400 Nm. Portanto, quando combinados com uma transmissão automática, eles a destroem mais rápido do que os motores a gasolina. Infelizmente, apesar da idade dos carros, as falhas automáticas ocorrem com relativa frequência, mas na minha opinião você não deve ter muito medo disso e se forçar a procurar um manual. Substituir o volante bimassa com embreagem em uma caixa de câmbio manual pode não ser menos problemático e muitas vezes mais caro do que consertar a transmissão automática. Embora as embreagens já estejam disponíveis fora da concessionária, ainda há um problema com massas duplas. Resumindo, os motores a gasolina são obviamente menos problemáticos. Quanto mais simples, melhor. Os mais simples são o 2,0 com um turboalimentador e o 3,2. É semelhante nos carros a diesel, mas aqui prefiro seguir a regra de que quanto mais novo, ano de produção, maiores serão os custos e potencialmente mais defeitos. O motor 2,0 de 5 cilindros deve ser evitado. O que há de errado no Volvo XC60? Como todos os modelos Volvo, este não apresenta grandes defeitos, embora as falhas sejam muitas vezes difíceis de resolver e exijam equipamento especializado. Os usuários podem contar com centros de serviços não autorizados para carros Volvo, mas muitas vezes precisam comprar peças originais, em oposição à Trindade alemã, o que afeta os custos de reparos. Não há razão para se deixar enganar pelo facto de partilhar um piso comum com o Mondeo. Poucas peças são intercambiáveis com o Ford. A eletrônica causa a maioria dos problemas. Tanto os relacionados com os equipamentos, navegação, rádio, ar-condicionado, porta traseira elétrica, como os relacionados com o motor, sensores. Existem mais falhas no caso dos motores diesel. As falhas mecânicas afetam principalmente os motores diesel 2,0 R5, sistema de injeção, turbo e risco de trincas no bloco. Nos motores diesel 2,4, a falha mais grave é a correia dentada quebrada. No motor a gasolina 3,2, a corrente tende a esticar, embora também ocorram falhas na sincronização no 3,0. Infelizmente, a qualidade de construção do carro caiu claramente em comparação com o XC90 mais antigo. A pintura é delicada e os plásticos rangem. Na verdade, não há nada que você possa fazer a respeito, além de cobrir o corpo com uma película protetora. Os motoristas também reclamam do barulho e do irritante sistema Start-Stop. O fato de desligar o motor ao se aproximar de um cruzamento ou no pior momento possível não é uma falha, mas sim uma ação programada. Vale a pena comprar um Volvo XC60? Esse modelo é uma espécie de resposta para quem está indeciso. Os melhores carros são o Volvo XC70 ou XC90, mas o XC60 é o menor, mais compacto e talvez mais agradável para alguns gostos. Se eu fosse comprar um SUV, pessoalmente preferiria o XC90 mais antigo. No entanto, os preços de modelos semelhantes e mais novos favorecem o XC60. Alternativamente, eu escolheria o XC70, que tem preço semelhante ao XC60.
Isso não significa que 60 anos seja uma causa perdida. É um carro perfeito, um bom lugar para começar a sua aventura com um SUV e a marca Volvo. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.